Eu quero falar aqui neste momento exatamente sobre Flamengo, né? Comecei o vídeo falando sobre essa guerra declarada pelo Flamengo e definitivamente o rival declarou uma guerra contra Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, ele ontem emitiu uma nota oficial. Uma nota oficial com o seguinte título, abre aspas, Fair Play Financeiro. O rival, ele começa essa nota dizendo assim, olha, o clube de regatas do Flamengo vem participando ativamente das discussões sobre o sistema de sustentabilidade do futebol, um modelo brasileiro de fair play financeiro, conduzida pela comissão instituída pela CBF. Com o intuito de contribuir para o aprimoramento das práticas de governança e sustentabilidade no futebol brasileiro, o Flamengo enviou por escrito sua posição detalhada à comissão responsável. O compromisso do Flamengo transcende números, dedicando-se ao esporte, à competição justa e um fair play financeiro que represente os verdadeiros princípios do futebol. Essa é a introdução do texto do Flamengo e logo após esse texto, o Flamengo ali pontua vários assuntos diferentes. E dentre esses assuntos, o Flamengo ele tem como principal objetivo atingir dois clubes. A nota ontem emitida pelo Flamengo sobre o fair play financeiro tem por objetivo atingir dois únicos clubes, Vasco da Gama e Palmeiras. O ponto que atinge diretamente o Palmeiras, que é o rival hoje ao verde do Flamengo, é a proibição dos gramados sintéticos no Brasil, tá? O Flamengo, em um dos pontos, ele diz assim, abre aspas, proibição de gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. O Flamengo vai lá e atinge diretamente o Palmeiras. Já com relação ao Vasco da Gama, onde o Flamengo ele atinge ao nosso Cruz Maltino, é quando ele fala sobre a RJ, a recuperação judicial, tá? O Flamengo, né, em nota, ele diz assim, olha, abre aspas, tratamento de clubes em recuperação judicial, impedir que clubes utilizando o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Ou seja, o Flamengo ele propôs à CBF a criação de restrições para o Vasco que esteja em processo de recuperação judicial, ou seja, o Vasco é um clube em recuperação judicial, impedindo que durante esse período o Vasco da Gama ele seja impedido de contratar novos jogadores e perca pontos em caso de descumprimento da recuperação judicial. Como o Vasco reagiu a isso? Muito mal. A informação dada pelo jornalista Diogo Dantas é que internamente a diretoria Cruz Maltina reagiu muito mal a essa proposta do Flamengo. Inclusive fontes até do próprio Vasco da Gama recordaram que o Flamengo se beneficiou de mecanismos semelhantes a esta recuperação judicial no passado, ao utilizar o ato trabalhista para renegociar e quitar dívidas durante a sua fase de recuperação financeira. Inclusive débito com os jogadores como Ronaldinho Gaúcho foi feito através dessa forma e hoje o Flamengo está querendo tirar essa onda aí de rico, sendo que estava passando fome, pedindo dinheiro há alguns anos atrás e agora quer essa pompa, quer prejudicar o Vasco da Gama, porque sabe que o Vasco da Gama hoje entrou num processo de recuperação financeira, semelhante ao que o mesmo Flamengo entrou há alguns anos atrás. Então assim, através dessa nota ontem emitida pelo Flamengo, o Flamengo está declarando guerra a Flamengo e Palmeiras, mais do que antes já havia declarado. O clima entre a diretoria hoje do Flamengo do BAP, com a diretoria do Palmeiras de Leila Pereira e com a diretoria do Vasco da Gama do presidente Pedrinho nunca foi um clima bom. Aquele empréstimo que a Leila Pereira fez ao Vasco da Gama no valor de 80 milhões de reais, aquilo ali prejudicou ainda mais esse clima. Foi não o estopim, não a gota d'água, mas foi algo que fez com que o Flamengo entendesse na cabeça deles que era necessário criar uma guerra, um clima bélico
contra Vasco da Gama e Palmeiras. Hoje, para o Flamengo, Vasco e Palmeiras são um só. Muito pela figura da presidente Leila Pereira, que todo mundo sabe é vascaína, está no Palmeiras como presidente por conta do seu marido José Roberto Lamáquia, que é sócio há anos do Clube Paulista. E dentro do próprio Flamengo, no meio da torcida do Flamengo, já se espera que, após o término do mandato da Leila, no final de 2027, a possibilidade é gigantesca da Leila Pereira passar a frequentar os bastidores de São Januário como uma grande dirigente. Então, o Flamengo ele já tenta se antecipar, criando essa guerra a Palmeiras e Vasco juntos, tendo como personagem central exatamente Leila Pereira. O clima é esse, amigo. É um clima bélico, volto a repetir, é um clima de guerra. Eu acho, sinceramente, que isso é bom. Eu gosto do Vasco nos holofotes. E, com relação ao Flamengo, nenhum medo dessa postura dos caras. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.